Senhor. Agora, neste momento, queremos entregar o Fabrício em Tuas mãos, que o Senhor Jesus venha usá-lo, Pai, de forma gloriosa, que o Senhor venha falar, Senhor, através dele, que ele possa ser um vaso, Senhor, através do Senhor, Pai. Obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus, amém. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui para junto louvarmos e adorarmos aquele que vive e reina para sempre. Abra sua Bíblia no texto que já foi lido aqui nesta noite. Mateus, capítulo de número 9 e o verso de número 35 para a nossa meditação. Já quero agradecer aqui ao pastor Anderson pelo convite. É um prazer conhecer a igreja em que está os seus cuidados. Que Deus continue abençoando poderosamente. Diz-nos assim, Mateus capítulo de número 9, o verso de número 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Podeis assentar, glorificando a Deus, porque Jesus já se faz presente aqui nessa noite. É um texto, irmãos, que a gente muitas vezes lê, e a gente muitas vezes vê alguém ler num trabalho missionário, em algum outro tipo de trabalho, mas nesse trabalho que está sendo feito, nós vemos qual é a nossa responsabilidade. Esse texto, quando eu estava estudando esta palavra, eu vi aqui um exemplo de Jesus, pela compaixão, pelo grande amor, pelos pecadores, por aqueles que ainda não tiveram um real encontro com Cristo. E quando nós pegamos esta palavra compaixão, ela nos traz um sentido profundo de quê? De empatia, né? Pelo sofrimento alheio. Quando a gente busca, né, sobre esta palavra compaixão em um dicionário, vai nos trazer essa qualificação de um sentimento profundo por alguém, por uma pessoa que está talvez passando por um momento difícil. A gente se compadece. Se a gente continuar lendo o versículo de número 36, nós vemos aqui, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Jesus se compadeceu por aquela multidão. Mas trazendo a luz da Bíblia, segundo a Bíblia, é mais do que um sentimento de pena. É um agir em resposta ao sofrimento do outro, com o desejo de aliviar a dor e promover o bem-estar. Então eu vejo aqui o trabalhar de Deus, né? O tema deste trabalho, e eu pedi a Deus para que Ele me desse uma palavra dentro deste tema, que vai dizer, Ele ainda faz. Aleluia. E é muito propício para o nosso tempo, porque nós estamos vivendo, não sei se os irmãos têm acompanhado as redes sociais, acompanhado o nosso Brasil. Há quanto tempo não se vê falar o que está acontecendo no Brasil? E para os irmãos não ficarem um pouco assustados, até mesmo dentro de Ipatinga tem acontecido coisas tremendas à nossa volta, mas ainda nós acreditamos num Deus que continua fazendo aquilo que é impossível tornar possível. Aleluia. E quando eu estava meditando nesta palavra, eu pedi a Jesus que Ele me desse uma palavra, porque nós vivemos em tempos difíceis, nós vivemos em tempos de tantas guerras emocionais, espirituais, e tem atacado muitas vezes muitos crentes. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, aquilo que o Senhor prometeu para a tua casa, para a tua família, para a tua vida, ainda está de pé, porque Ele ainda está no controle de todas as coisas. E eu vejo aqui pelo menos 4 lições de Jesus para nós nos dias atuais. E a primeira delas está na parte A do versículo. E percorria Jesus em todas as cidades e aldeias. Esta palavra percorrer vai nos trazer, vai nos arremeter a ir. Aí nós entendemos quando Jesus disse lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha o exemplo de Jesus, um dos maiores evangelistas, aonde ele pregou para as pessoas. Então vai nos dizer que Jesus, ele percorria e nos dá esta responsabilidade como igreja. Por isso nós estamos aqui nesta noite, por isso que nós saímos pelas ruas, por isso que nós não cessamos de pregar,
pregar este evangelho, porque nós temos Jesus como um grande exemplo. Então é tempo de pregar este evangelho, aleluia. Por mais pequeno que você seja, por mais humilde que você seja, talvez você vai dizer para mim: irmão Fabrício, eu não sei falar, eu não sei pregar, mas eu creio que você sabe dizer quem é o Jesus que já fez por você e vai continuar fazendo até o dia que ele vier buscar a sua igreja, aleluia. E sabe o que isso representa? Representa de estarmos prontos a seguir os passos de Jesus. Quando nós estamos dispostos a seguir os mandamentos, o ide de Jesus, meu irmão, vem problema, vem luta, vem dificuldade, mas daqui a pouco nós estamos do outro lado adorando, porque ele continua fazendo aquilo que eu e você não conseguimos fazer, porque ele ainda é o Deus que faz pela minha e pela tua vida, aleluia. E estamos prontos. Em Lucas, no capítulo 9, o versículo de número 23 vai dizer: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha os passos de Jesus. Tem muita gente querendo seguir Jesus a seu bel prazer, na sua forma de entender. Eu posso seguir Jesus pecando do mesmo jeito, eu posso seguir Jesus fazendo qualquer coisa. Não, meu irmão, o caminho ainda continua sendo estreito, a porta ainda continua sendo apertada. Para seguir a ele negando a si mesmo, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que somos pequenos, mas ele é grande, ele é poderoso e ele continua fazendo aquilo que ele tem prometido, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O que isto representa é cumprir o chamado do evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho de Cristo é poder, meu irmão. Ei, você não serve a um Cristo que está pendurado apenas numa cruz de madeira ou num quadro desenhado na casa de alguém, não. Você serve ao Jesus que ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele nos deixou uma promessa: todos os dias estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Romanos capítulo 1, versículo 16 vai dizer: porque eu não me envergonho, aleluia, do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus, oh glória. A igreja ainda está de pé porque este evangelho é poder. É poder. Quando bate a enfermidade na sua porta, você está de pé, crendo que o mesmo Jesus que um dia te arrancou do lamaçal de pecado, ele está segurando na tua mão, dizendo: meu filho, minha filha, prossiga olhando para Jesus, porque ele é poder. O evangelho é poder. É poder para aquele que muitas vezes não tem, quem sabe, uma boa dicção, não tem um bom conhecimento, mas ele sabe dizer de onde Jesus arrancou, de onde Jesus tirou, porque é poder que transforma o mais vil pecador e está nos preparando, e a qualquer momento ele virá nos buscar, aleluia. É poder de Deus para todo aquele que crê. Você crê nesta noite que esta palavra é poder? Ora calabachara calabaxúria. Pode levantar a tempestade, pode levantar o inferno, mas você tem uma palavra poderosa na tua vida. Tem um Cristo que te guia, tem um Cristo que está segurando a nossa mão. É por isso que muitas vezes Satanás olha para mim, para você, pequenininho, fraco, e diz: como que pode ser que ainda ela tem força, ele tem força para adorar? Sabe por quê? Porque é poder de Deus nos aperfeiçoando a cada dia. Tem dia que dá vontade de chorar, tem dia que dá vontade de largar tudo, tem dia que dá vontade de voltar para trás. Sabe por que não voltamos? É porque esta palavra está plantada no nosso coração, e a cada dia ela vai germinando e trazendo a nós as verdades do evangelho, e vai nos fortalecendo para que possamos pregar este evangelho e dizer que Cristo ainda é o mesmo que salva, cura, batiza com o Espírito Santo. E qual é o papel dos que vão pregar este evangelho? Anunciar a salvação de um Cristo que pode mudar a história do mais vil pecador. Qual é o papel
papel dos que vão é ser um agente de transformação neste tempo. Irmãos, mais do que nunca, por mais que tenha as redes sociais, por mais que tenham programas de televisão, em rádio, em televisão, se faz necessário, com mais verdade, nós pregarmos este evangelho, porque muitos têm levantado, pregar um evangelho aparente, venha como estás, fica como estás, vemos muitas pessoas vivendo o evangelho aparente, mas eu e você fomos chamados neste tempo para fazer a diferença, para pregar um evangelho cristocêntrico, aonde a verdade de Cristo permanece sendo, aleluia, cada dia no nosso coração. Porque eu não sei se os irmãos acompanham tantas pessoas pregando o evangelho, mas o evangelho raso, o evangelho sem expectativa, mas nós temos o evangelho, aleluia, de um Cristo que é verdadeiro, de um Cristo que quando nós nos reunimos, Ele renova, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele salva, Ele cura, Ele transforma. Muitas vezes a gente chega na igreja arrebentado, desiludido, mas daqui a pouco um canta, daqui a pouco um traz uma palavra, daqui a pouco alguém prega e nós saímos daqui cheios. Sabe por quê? Porque o evangelho de Cristo é vida, é vida, é vida, e Ele está aqui no nosso meio nesta noite. Qual é o papel dos que vão? Ser um pregador do evangelho, um propagador do evangelho na sua totalidade. Por menor que você seja, meu irmão, por pouco conhecimento que você tenha, mas só você sabe aonde você estava quando esta palavra chegou ao seu coração. Arabacantorecalabachúria. Esta chama não pode apagar das nossas vidas, esta alegria de servir ao Senhor. Por isso o salmista vai dizer nos salmos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você está aqui alegre nesta noite, é porque talvez você teve um dia difícil, é porque talvez você teve uma semana difícil, mas Jesus continua sendo a alegria que nos motiva a vir para a casa de Deus adorar. E quando aqui chegamos, alguém traz salmos, alguém traz cânticos, e nós saímos daqui alegre, porque Jesus continua sendo alegria, aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 58 vai dizer: portanto, meus amados irmãos, aleluia, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, por menor que você seja, meu irmão, o seu trabalho não é vão, porque o dono desta obra, Ele é fiel para cumprir a promessa. Passa um ano, passa 2 anos, passa 10 anos, mas a sua palavra vai se cumprir na tua história, na tua casa, nos teus filhos, nos teus projetos, porque Ele é Deus que cumpre promessas, aleluia. O que acontece quando nós atentamos a este chamado? Somos bem-aventurados, somos abençoados copiosamente. É por isso que muitas vezes o homem comum não entende o cristão. Eu não digo aquele crente, irmão, que vive o evangelho de aparência. Hoje ele está bem, amanhã não está bem, porque alguém olhou para ele, falou uma palavra, talvez o pastor puxou a orelha dele, a orelha dela, daqui a pouco eu não volto mais na igreja. Não, irmão, o evangelho é transformação, por mais que vai doer, mas aí eu vejo Ezequiel capítulo 18, lá estava, aleluia, ele estava tendo uma visão de um homem, de um vaso, que estava na mão do oleiro, mas ele caiu e se quebrou. Talvez se quebrar vai doer, mas se você estiver na mão do oleiro, meu irmão, é Deus te transformando para coisa grande, aleluia. Nesta última hora, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, de pessoas que se coloquem na brecha, porque estão vindo dias difíceis, mas eu e você fomos chamados para fazer a diferença neste tempo. E Filipenses capítulo 4 e 19 vai nos dizer esta palavra, a seguinte palavra: o meu Deus, o teu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as vossas necessidades em glória. Tem alguma coisa que está te desmotivando a estar na casa de Deus adorando? Mas eu quero profetizar na tua vida nesta noite. Deus vai suprir na tua vida, aleluia. Deus vai mudar o quadro, porque Ele é Deus de promessas, e Ele está aqui nesta noite. O que acontece quando nós atentamos a esta chamada? Vivemos ou deixamos de viver a aparência apenas de cristão, e começamos a viver como Cristo na sua essência dentro de nós. Aí o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 2:20: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Você tem a marca de Cristo? Eu estou sentindo Ele aqui. Você tem a marca de Cristo. Aonde você vai, você tem a marca. Aonde você trabalha, você tem a marca. Aonde você está no meio da tua família, você tem a marca. Porque quem tem a marca é diferente, meu irmão. Quem tem a marca, muitas vezes, ele não prega apenas por palavras, mas ele prega por atitudes, ele prega por ação. E tem alguém, aleluia, olhando para você e dizendo: verdadeiramente ela serve ao Senhor. A segunda lição que Jesus nos traz, aleluia, está no versículo 35, a parte B. Ensinando nas sinagogas. E ensinar envolve o quê? Compartilhar o conhecimento e a sabedoria das Escrituras. Buscar a aplicação na vida diária e transmiti-la aos outros, principalmente a quem? Às nossas crianças, aos adolescentes, aos jovens e aos nossos irmãos. E crer. Crer em quem? Que a fé e o entendimento em Deus é tudo. Sabe o que Jesus ensinava? Sobre o evangelho do reino. Sabe o que Jesus ensinava? Sobre o Pai e o seu poder. Sabe o que Jesus ensinava? Sobre o céu. Sabe o que Jesus ensinava? Sobre o grande amor de Deus derramado sobre a vida do pecador. E qual o evangelho que nós pregamos hoje? Qual é a verdade do evangelho? Tem muita gente pregando sobre carro, sobre casa, sobre ter, sobre possuir. Não é pecado possuir, mas o evangelho que transforma é o evangelho de Cristo, que muda o homem de dentro para fora em uma nova criatura. Oh, glória! E precisamos pregar este evangelho, precisamos ensinar o evangelho. E Romanos capítulo 5 vai nos dizer no versículo 3: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Jesus, ele desceu da sua glória para morrer por nós que não valíamos nada. E se hoje nós estamos aqui nesse dia adorando a Deus, louvando a Deus, sabe por quê? Porque ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. E nós temos liberdade de entrar no Santo dos Santos pelo véu que foi rasgado. Hoje nós podemos dizer que nós temos liberdade de pregar este evangelho. O que o verdadeiro ensino de Jesus nos traz? A vida eterna em Cristo. Tem muita gente vivendo o evangelho, mas não tem a sua firmeza e não tem o seu entendimento de que verdadeiramente é salvo, porque a vida eterna só se encontra em Cristo. Tem gente buscando em várias outras formas, meu irmão, mas só em Cristo nós temos a verdadeira vida eterna, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O João capítulo 3 e verso de número 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem vida eterna? Se você tem certeza, glorifica a Ele nesta noite. Que muitas vezes a enfermidade ela pode te tocar, o problema ela pode chegar na tua casa, a enfermidade pode até chegar na tua casa, mas a tua salvação está garantida, porque Cristo prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que isto significa? Convicção de que somos abençoados. Em quem?
os nossos filhos. A gente vê nossas crianças crescendo, a gente vê os nossos filhos prosperando. Olha, irmãos, isso é o quê? É as bênçãos de Deus derramadas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos. E a maior convicção que temos é de que daqui a pouquinho, aleluia, a trombeta de Deus vai tocar e nós vamos subir para adorá-lo por toda a eternidade. A terceira lição que Jesus nos traz está no versículo 35, a parte C, pregando o Evangelho. E o que é pregar o Evangelho? É anunciar as boas novas sobre Jesus Cristo, com o objetivo de levar as pessoas ao conhecimento da salvação através da fé nele. E o que é a fé? A fé é crer no impossível, é ainda crer que mesmo quando o homem diz não tem jeito, quando a medicina diz não tem jeito, Jesus é quem dá a última palavra. E se você crê nesta noite, adora Ele, porque a última palavra vem dele, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. A última palavra é só Jesus quem pode dar. Oh glória, eu estou sentindo Jesus aqui. Alapacharacalabassúria. Sabe por que pregar o Evangelho? Porque o Evangelho é transformação. E transformação é o quê? É uma mudança profunda e genuína na vida de uma pessoa. É aquilo que o camarada bebia, prostituía, estava em lugares errados. Hoje você vê ele com a Biblinha, né, debaixo do braço, vai para a igreja adorar a Deus. Talvez não tem dinheiro, não tem uma casa boa, não tem uma vida tranquila, mas ele sabe que Jesus ainda continua sendo, aleluia, a solução para os nossos problemas. Também o que o Evangelho, para que pregar o Evangelho? Porque o Evangelho, ela traz regeneração. O que é regeneração? É a transformação espiritual que ocorre quando a pessoa crê em Jesus e recebe a vida de Deus, tornando-se uma nova criatura. Irmão, você foi regenerado pelo poder do Evangelho. Você teve uma transformação pelo poder do Evangelho. Também o poder da pregação do Evangelho, ela traz o quê? Ela traz a justificação. O que é justificação? É um ato de Deus declarar a um pecador justo por causa da fé em Cristo Jesus, não por obras, mas pela graça. Ei, pela graça somos salvos, aleluia. Não é por mérito meu, não é por mérito do pastor, não é por mérito do pastor presidente, não é por mérito do seu dinheiro, não é por mérito da vida boa que talvez você leva, não. É pela graça, é pela graça. É pela graça, é pela graça. Essa graça nos alcançou e nós temos liberdade e somos justificados. Arabacalabachoure, calabassúria. Quem é justificado tem alegria, meu irmão. Quem é justificado não fica olhando o problema alheio. Quem é justificado não olha a circunstância. O governo está ruim, a política está ruim, as coisas estão ruins. Mas a nossa terra não está aqui, está muito mais além. Aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que não chegou no nosso coração, é o que Deus tem preparado para nós. Meu irmão, daqui a pouquinho nós vamos subir para adorá-lo por toda a eternidade. A gente vê muita gente brigando por as coisas daqui. A gente vê muita gente brigando por cargo. A gente vê muita gente brigando por posição. Eu que devia ser o pastor da congregação. Eu que devia ser o pastor presidente. Meu irmão, não preocupa não. Jesus está no controle de todas as coisas. Tem um céu preparado para nós. Oh glória, para aqueles que mantiveram a sua vida no altar de Deus, justificado, regenerado, transformado, adorando a Deus. Daqui a pouquinho a trombeta de Deus vai tocar e nós vamos subir para adorá-lo. E a quarta lição que Jesus nos traz: curando a todo tipo de doença e enfermidade. A cura é vista principalmente como uma manifestação do poder de Deus e um ato da sua graça e misericórdia. Quando eu estava estudando esta palavra, a minha irmã me fez uma ligação e eu me deparei com a minha mãe lutando com o esposo dela, porque minha mãe está com aquele problema de mal de Alzheimer. E eu, estudando essa palavra, falei: Jesus, quanto tempo a minha mãe levou a gente para a igreja desde pequeno. Minha mãe não cessava de ir para o ciclo de oração e colocar a gente no banco, sentado ou dormindo debaixo do banco, para ela participar dos eventos da igreja. Mas ainda eu creio que Ele é Deus que cura, aleluia.
Ora calabaxere calabaçúria. Eu não sei como você entrou aqui neste lugar nesta noite, meu irmão, mas eu sei que há uma presença gloriosa do Espírito Santo e o poder de curar está aqui nesta noite. Jesus pode curar enfermidades aqui nesta noite, porque Jesus nos deu o exemplo de que Ele percorria curando a todas as enfermidades. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a enfermidade, mas eu sei que Ele tem poder para curar. E o que isso representa? Representa que Jesus é o único que pode curar. Nós podemos talvez procurar os remédios, há muita gente que procura remédio, há muita gente que procura várias formas de se curar, mas eu quero te dizer uma coisa: tem coisa que é só Jesus Cristo, meu irmão, tem enfermidade que é só Jesus Cristo que cura. Sabe por quê? Ele ainda tem poder para curar. Você crê nesta noite que Ele pode curar a enfermidade? Eu creio que enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus, Deus está curando lá. Ora calabaxéria, uri calabaçúria. Tem coisa nova chegando, tem coisa boa chegando para a tua casa, tem notícia nova chegando para a tua casa, porque Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda restaura, Jesus ainda está com o poder nas mãos para curar. Pode ser qualquer tipo de enfermidade, talvez para você já está insolúvel, mas ainda Jesus cura e Ele continuará curando. Aleluia. Alabaxore calabaçúria. E eu estou sentindo Ele aqui. Quais os tipos de enfermidade que Jesus pode curar? Qualquer tipo de enfermidade. Mas tem enfermidades quais tipos? Por exemplo, físicas. Jesus cura cego, aleijado, paralítico, coxo. Eu lembro que eu era adolescente e tinha um trabalho de manhã de avivamento na igreja em Três Marias. E veio um pastor, ele era missionário na região da Argentina. A gente chamava ele de pastor chorão. Ele só chorava, irmão. Vocês veem o Genival Bento? Ele é pior do que o Genival Bento, só chorava. Quando ele pegava para pregar, eu falei, lá vai chorar de novo. Mas nunca vi tanta unção na vida daquele homem. E tinha uma criança de uma das congregações nossas que estava lá com a perninha um pouco atrofiada, nasceu com um problema, esperando resposta da medicina para levar, para ver se tentava fazer uma cirurgia, para voltar um pouco a perna. E eu lembro até hoje, eu era adolescente, quando reuniu o povo para orar. Ele parou o culto e falou, não, eu quero que a mãe daquela criança traga aquela criança, porque nós vamos orar para Jesus baixar com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo de Deus já está me incomodando a orar para Jesus restaurar a perna daquela criança. Eu falei, Jesus, irmão, tem que ter ousadia para um negócio desse. Mas você via Jesus na vida do homem, de tanta unção que o homem estava. E quando aquele homem começou a orar, só que o negócio dia de hoje, né, irmão? A gente está até com medo de orar o tempo de hoje, porque hoje as telas do celular não deixam ninguém mais orar, né? Porque o irmão faz talvez uma careta meio esquisita, uma careta meio bonita, né? Na hora que ele está chorando, e aquele negócio está em cima. Não, eu não acho que é pecado, não, irmão, mas tem gente que fica incomodado com aquele negócio. E a gente via que quando vai se orar para alguém hoje, todo mundo está em cima para ver o que vai acontecer. Aquele tempo não, irmão. Quando parava para orar, o povo fechava, intercedia junto com o pregador. Meu irmão, tinha 10 minutos que aquele homem estava orando e a gente é criança. Criança é corajosa, é curiosa, ficava olhando para ver o que acontecia. Irmão, eu lembro, eu até arrupei até hoje, quando a perninha daquele menino foi fazendo assim, Jesus está curando, irmão. Jesus está curando. E a perninha do menino foi voltando nitidamente para a gente ver. Sabe o que é isso, irmão? Jesus ainda continua curando. Sabe por que ele não está curando ainda? Ele não está entrando paralítico ali sendo curado por causa da nossa incredulidade. Mas Jesus nos deixou um exemplo, Ele ainda cura. Enfermidades físicas, enfermidades emocionais. Vimos hoje como a sociedade está com tanta enfermidade como depressão, ansiedade, traumas, perca. Meu irmão, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, aleluia. E também enfermidades espirituais. A maior causa de enfermidades espirituais no nosso meio é o pecado. Porque muitos gente têm pecado aqui, fica guardando aquilo para si, meu irmão. Se aquele que pecou, confessou e deixa, nós temos um advogado que é o Espírito Santo de Deus. Ele vai nos perdoar e essa enfermidade vai ser curada pelo poder de Jesus. Uracalabaxere calabaçúria. Deus está aqui, quem sabe esta noite Ele pode curar.
Arabacantarabassuri calabassúria. Porque nós cremos que Jesus levou sobre si Isaías, capítulo 53, e o verso de número 5 vai dizer: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meu irmão, você é sarado, você é sarada, é pelas pisaduras de Cristo. Creia nesta noite, coloca de pé em nome de Jesus. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas se